Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians, 7 horas mais 12 minutos do dia 3 de janeiro e até o momento ainda sem Cavani, sem Soares, sem Diego Costa. Corinthians que sonha alto com o centroavante, mas por enquanto ainda não impressiona no mercado, né, Gabi? É verdade, Soler. Olha, as conversas, toda vez que o João Paulo Capelanes entra aqui ao vivo, ou quem quer que venha trazer o noticiário do Corinthians, o chat fica bombardeado. Cadê esse 9? A torcida pressiona mesmo, porque a diretoria, de alguma maneira, prometeu um nome de peso, né? Prometeu um nome como um desses que você citou. O mais falado, é claro, é o do Cavani, que até agora não deu um não ou um sim nem pro Corinthians e nem pro United, né? Eu acho que tem uma questão que a gente tem de mencionar, uma declaração que inclusive eu trouxe hoje aqui no Nossa Área, na apresentação do CIMAT, do Ralf Rangnick, né, que é o técnico do United, falando sobre a necessidade, sobre a vontade de manter o Cavani, que ele seria mais utilizado, né, mesmo com a presença do Cristiano Ronaldo. Ainda assim, o Corinthians continua fazendo esse monitoramento e a gente não tem informações sobre o desejo do jogador, né, porque ele não se manifestou ainda para nenhum dos dois clubes. Muita gente fala, né, e descredibiliza. Eu confesso que quando esse nome apareceu pela primeira vez, eu achei que fosse um daqueles que as pessoas só colocam na mídia para conseguir movimentar um pouco, para conseguir, enfim, gerar uma especulação e às vezes até para virar brincadeira, né? Alguns torcedores fazem isso, mas aos poucos, com as informações que a gente foi apurando, também com as informações que o João Paulo Capelanes trouxe, isso aconteceria no mesmo movimento que o Corinthians trouxe o Paulinho, por exemplo, né? Que é com a utilização, com a participação no negócio de um patrocinador. Então, hoje, o Cavani ganha mais ou menos 6 milhões de reais, né, no United. E no Corinthians esse esquema funcionaria na metade do valor, então precisa entender quais são as projeções, os objetivos do jogador, e metade desse valor, né, portanto 1,5 milhão de reais, seriam pagos pelo patrocinador, muito provavelmente pela Taunsa, né, a mesma empresa que foi responsável pela chegada do Paulinho. A boa notícia, se é que dá pra chamar assim, ou que dá pra ter um pouquinho de esperança do lado do Corinthians, é justamente ele não ter se manifestado ainda, não ter dito sim, não ter dito não. Muita gente levanta o debate se vale a pena continuar insistindo nisso e eventualmente esperar até o meio do ano, né, quando se encerra o contrato dele. Eu não sei qual é o melhor cenário pro Corinthians, acho um jogador extremamente caro, mas seria aí o 6º reforço de peso do Corinthians, esse para deixar o time em outro patamar e para acabar também com uma falta que o Corinthians viveu nessa temporada, né, o Jô não agradou, rendeu muito menos do que poderia, e não sei se essa insistência é exatamente positiva. O que você pensa, Soler? Eu acho que Cavani é um jogador que nenhum clube do futebol brasileiro tem a capacidade de pagar, né? Ah, vai entrar uma empresa. Tem que sempre fazer essa ressalva. Empresa não paga salário de jogador e fica por isso. Sem assim dúvida. como o Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa, porque a Crefisa trouxe jogadores, pagou os salários de alguns jogadores, investiu em alguns jogadores, essa dívida com a Crefisa é exatamente por isso. O dinheiro que uma empresa investe para ajudar um clube na chegada de um jogador tem que ser devolvido. Isso não é patrocínio, isso é investimento e, pelas normas do futebol, assim como o Atlético Mineiro também vai devolver o seu dinheiro para a família Menin pelo investimento que está fazendo no futebol, o Corinthians já vai devolver o dinheiro do Paulinho, que é uma grana surreal também, né? O Paulinho vai chegar para ganhar mais de 1 milhão por mês. O Cavani com vencimentos na casa dos 6 milhões, convertendo para reais e subindo cada vez mais, né? Porque o euro continua subindo com relação ao real. Se for metade do salário, são 3 milhões. Se for um quarto, 1,5 milhão. Continua sendo um salário exorbitante e o próprio técnico do Manchester United quer a sequência do Cavani. É um jogador que ainda tem muito mercado
no futebol europeu. O próprio Barcelona chegou a monitorar a situação dele também. Então, eu acho muito difícil que algo perto de uma concretização dessa negociação aconteça. Até pelos valores, até por todo esse esquema. Uma hora ou outra, o Corinthians vai ter que devolver esse dinheiro também para a empresa. Tem que ver como isso vai ser feito também. Porque o Corinthians hoje tem uma dívida também perto de R$1 bilhão. Tem a pendência com a Arena. Agora o Corinthians vai receber o dinheiro da renda de bilheteria. Durante 2 anos, a renda da bilheteria da Neoquímica Arena será do Corinthians. E depois o Corinthians vai ter que pagar esses 2 anos. Então vai ser uma dívida que vai aumentar também pelos juros. É uma situação complicada. O Corinthians tem que fazer muita conta para realmente saber onde pode colocar o pé. E eu acho que o nome do Cavani hoje é para fazer muito mais barulho do que realmente para chegar e vestir a camisa do Corinthians, como o Alexandre Pretzel disse, né, em todo o plantão do Ano Novo. Eu acho que falar do Cavani no Corinthians só se um dia ele chegar no Parque São Jorge com a sirene tocando e a caneta em mãos para assinar o contrato. Caso contrário, é apenas um sonho. Eu acho que você tocou num ponto importante e nas próximas entrevistas que a gente tiver aqui com membros, né, da diretoria do Corinthians... Difícil. É difícil. Tá todo meio desaparecido, pra variar. Dureza essa fase. Daqui a pouco eles aparecem, mas pra explicar como é que funcionam essas parcerias, né? Porque quando a gente fala do patrocinador, apesar de eu considerar que é um bom negócio, né? É uma alternativa quando o clube quer, de alguma maneira, não é gastar menos, né? Eu acho que esse é exatamente o ponto que eu tô querendo tocar. Esse dinheiro vai sair de algum lugar e o clube vai ter de retornar em algum momento. Então parece que perde de vista, como se o clube não fosse pagar, como eu trouxe aqui, esse outro R$1,5 milhão. Antes de a gente chamar o Paulo do Vale, também pagar o nosso último intervalo comercial, só para finalizar o noticiário do Corinthians, o Gil, zagueiro, tem a renovação dele já bastante encaminhada no Corinthians. Ele que na temporada de 2021 atuou em 50 jogos. O contrato dele se encerraria no dia 31 de dezembro, né? E a tendência é que seja prorrogado por mais 2 temporadas. Gil, zagueirão. Sabe do por quê? Corinthians. O Corinthians deve mais de 10 milhões pra ele, então tem que renovar para conseguir pagar. Assim como o Cássio, vai só então, esticando as dívidas. O importante é pagar também quem tem a receber. Exato. Porque não adianta nada você querer pagar 6 milhões pro Cavani e não conseguir pagar o Gil, coitado. Ai, se o Craque Neto estivesse aqui, meu Deus do céu. A gente vai... Craque Neto está em Paris, no meio da neve, em algum lugar da França, aproveitando demais. Paris, pra ele, foi apenas uma passagem de leve. Craque Neto agora está fazendo bonecos de neve, fazendo craques de neve, aproveitando demais com a Sandra. Mais uma lua de mel. E publicidade e informação.